Veja a classificação, o Cruzeiro segue líder, 40, São Paulo 38, Santos 34. Santos com um jogo a menos, Curitiba é o quarto colocado, Atlético Mineiro na quinta colocação, o Internacional é o sexto colocado. Depois, na sétima posição, você está vendo aí o Criciúma, Figueirense, São Caetano, Vitória, Paraná. O Guarani, que pega o Corinthians aqui, é o 12º colocado. O Corinthians é o 13º. Veja o Flamengo na 14ª posição. Aí vem o Bahia, Paysandu, Atlético Paranaense. O Fluminense é o 18º colocado nesse Campeonato Brasileiro. E aí os últimos colocados: Vasco, Ponte Preta, Grêmio, Fortaleza, Juventude e Goiás. Tá todo mundo muito preocupado aí. Artilharia, veja aí o David. David, daqui a pouco a gente vai confirmar uma informação, tá indo embora, hein? David, Luiz Fabiano com 15 gols. Ilan, Dimba e Robson com 13 gols. São os principais artilheiros deste Campeonato Brasileiro. Muito bem, Maurício Noriega, eu acho que o torcedor do Corinthians está desanimado, é verdade, né? O time está aí desfalcado, o time está esfacelado, mas também deve estar curioso para ver aí essa garotada que está surgindo, né, Noriega? Sem dúvida, Jota. E Corinthians tem tradição de revelar jogadores no famoso terrão lá do Parque São Jorge. Sempre aparece alguém bom de bola. E o torcedor, quando fica de mal do time, das estrelas, né, entre aspas, do time, ele costuma preferir a garotada em campo. Ó, pelo menos esse aí vai dar o sangue, vai jogar com raça e acaba ficando uma situação interessante. É interessante, porque o torcedor, a gente ouve muito isso, né? Não só o torcedor do Corinthians, mas os torcedores de uma maneira geral. Põe a garotada, né? Quando a coisa fica complicada, põe a garotada. Aí a garotada, o Corinthians está colocando. Até forçado a isso, mas está colocando a garotada em campo, né? O que não pode, Jota, é cobrar demais, cobrar em excesso essa garotada. Se algum deles não fizer uma boa partida hoje, não pode ficar achando que já não presta, já não pode jogar no Corinthians, tem que ter calma. Ele pode até arrebentar, também não pode ficar achando que é um craque porque fez uma bela partida. Tem que dar tempo. A passagem de um time sub-17, sub-20, sub-23 para o time profissional é uma coisa complicada, não é uma transição muito fácil de se fazer, não. E o Guarani, você está vendo aí já os assistentes, o árbitro, está todo mundo em campo, Paulo César de Oliveira. O Guarani que com o Pepe jogava no 3-5-2, agora com o Barbieri, 4-4-2, um 4-3-3, é mais ou menos por aí, Noriega, é assim? Parece que é o 4-4-2, o esquema preferido do Barbieri, o esquema mais tradicional que mais se utiliza aqui no Brasil. É um bom time, o time do Guarani. O problema é que é irregular demais, né? Na própria história, o Guarani é um time muito irregular. Tem condições de chegar aqui no Pacaembu, Jota, e ganhar do Corinthians, mas também pode ser surpreendido por essa garotada. Como eu disse antes, naquele comentário inicial, a responsabilidade maior nessa partida, pelo menos para mim, passou a ser do Guarani. Porque o Corinthians vai com um time misto e o Guarani vai com sua força, não vamos dizer máxima, mas vai com o time que o Barbieri gostaria de ver em campo. Muito bem, o Marcos Pérez falava agora há pouco do Liedson, né, que foi lá para acertar no futebol da Ucrânia, não acertou, voltou. Dê os detalhes pra gente, Pérez. Pois é, Jota, o Liedson foi para lá, ele não havia assinado ainda um contrato, né, com o Dinamo de Kiev, só um pré-contrato. E funciona mais ou menos assim o vínculo do Liedson com o Corinthians. Se houvesse uma proposta que o Corinthians não pudesse cobrir, o Liedson teria que ser liberado. E foi o que aconteceu. Ele então foi até a Ucrânia, mas achou que não iria se adaptar. Falou aos dirigentes que teria uma certa dificuldade e tal. Parece que o Liedson não quis ficar muito longe da família. Enfim, a gente não sabe direitinho. Mas não acertou. Com isso, ele estaria então automaticamente de volta ao Corinthians, já que o contrato está em vigência até o dia 31 de dezembro, se não surgir nenhuma outra proposta. Então deve se reapresentar. O Corinthians entrando, Jota. Estamos aqui vendo o Corinthians que vem para o gramado do Pacaembu. Corinthians e Guarani, esse choque paulista nesta rodada de número 20 do Brasileirão 2003. Agora Noriega, o Guarani também está chegando, hein? Guarani também está chegando. Daqui a pouco vou conversar com o Noriega sobre essas propostas incríveis que vem vindo para os jogadores aqui do Brasil, da Ucrânia, né, da China, da Coreia. Rapidamente, Noriega, o que está acontecendo? Onde esse pessoal está arrumando tanto dinheiro? Eles têm algum dinheiro lá. Nosso dinheiro, infelizmente, perdeu muito valor no mercado internacional. Os dirigentes de futebol do Brasil não conseguem tirar dinheiro do marketing, da força que tem as marcas desses times, aí chega qualquer um aqui e leva o jogador por uma ninharia. Muito bem, Corinthians aí posando para a fotografia, o Pérez está lá embaixo, Pérez. Pois é, vamos conversar aqui com os jogadores do Corinthians que já estão em campo. Vamos chegar aqui rapidamente no lateral Rogério, no capitão do Corinthians. Rogério, hoje um Corinthians
muito diferente, né, Rogério? Daqueles que começaram o campeonato como titulares, só você e o Fabinho em campo, né? O que é que você acha aí? O que você achou dos treinamentos com essa molecada? O que você acha desse time? Olha, a confiança é grande. Eu vi no semblante de cada um o que cada um está querendo. Acho que é só colocar em prática para poder vencer essa partida hoje. Certo, a torcida gritando o seu nome lá, né, Rogério? O Maurício Noriega agora há pouco dizia assim, quando os grandes ídolos não estão em campo, a torcida gosta de ver jovens em campo e tal. Para vocês, jogadores, como é que funciona quando aparece um jovem desse aí para um jogo já de Campeonato Brasileiro? É bom, acho que é bom para o nosso futebol. Acho que a oportunidade está sendo dada, principalmente para esses jovens que têm demonstrado potencial nas categorias de base. Tá aí, a oportunidade está aí, é só eles saberem aproveitar. Obrigado, bom jogo, Rogério. Jota. Muito bem, aí os jogadores do banco do Corinthians, só tem garoto aí, ó. Tem jogador aí com 16 anos de idade, hein? Só tem garoto aí no banco do Corinthians. Bom, vamos apresentar então as duas escalações. Você vai ver como vai jogar o Corinthians, como vai jogar o Guarani. Começando pelo Corinthians, que é o time mandante. Corinthians vai com o goleiro Rubinho, 2 Rogério, 3 Betão, 4 Marquinhos, 6 Moreno. O Cocito vai com a 5, o Fabinho vai com a 8, o Renato com a 11, o Fabrício vai com a 7, Fumagalli 10 e o Abuda com a 9. Esse é o time do Corinthians para pegar aqui o Guarani. Corinthians que tem no banco 12 Jonatas, veja aí o banco, Vinícius, Marcos Vinícius, o Wendel, o Roger, o Jô e o Bobô. Essa garotada do banco do Corinthians. E o Guarani? O Guarani vem para o jogo, escalado pelo técnico Barbieri com o goleiro Jean. 2 Rui, 3 Juninho, 4 Bruno Quadros, 6 Gilson, 5 Emerson, 7 Leandro Guerreiro, 11 Wagner, 10 Alex, o Reinaldo vai com a 8 e o Rodrigão com a 9. Guarani tem no banco jogadores à disposição do Barbieri aí. O Felipe, o goleiro reserva, 13 Rafael, 14 Nenê, Dinelson com a 15, Rinaldo 16, Rafael Silva 17 e o Cridense com a 18. Esse é o time do Guarani para tentar aqui surpreender o Corinthians do Pacaembu. E a arbitragem, você está vendo aí o Paulo César de Oliveira, árbitro FIFA. Os assistentes aqui do Paulo César, o Walter José dos Reis, que também é FIFA, e o Nilson de Souza Monção. Jota. Pois não, Pérez. Vamos ouvir rapidamente aqui o Wagner. Wagner, esse time do Corinthians assim, mexido, digamos assim, com tanta molecada aí, vocês vão ter uma boa oportunidade aqui hoje? Não, acho que tem que ter cuidado, né? Porque a garotada que entra, quer mostrar serviço, complica até mais um pouco, né? A gente tem que ter cuidado, sabendo da responsabilidade. Tenho certeza, a gente, com todo cuidado, a gente com todo respeito à equipe do Corinthians. Você acha que o Guarani, de qualquer forma, aí mais treinado, mais entrosado, vai poder ir um pouco mais para frente? Enfim, é um jogo fora de casa, mas o Guarani pode atuar até como se estivesse jogando em casa, mais aberto? Não, a gente tem mostrado isso, né? Contra o Bahia, contra o São Caetano. Nosso time sempre jogou para frente. E nós vamos jogar para frente. Aqui não tem negócio de recuar, não. Com todo respeito à equipe do Corinthians. Tá certo, obrigado, Wagner. Jota. Guarani que surpreendeu o São Caetano lá no Anacleto Campanella, né? Fazendo 2-0, um resultado super importante. Você está vendo aí o Paulo César com o Walter José dos Reis. Ganhar do São Caetano lá nunca foi fácil. Não é fácil. O Guarani foi lá com o técnico Barbieri e conseguiu ganhar do time do Mário Sérgio lá. Esse foi um resultado que deu novo ânimo ao time do Guarani, que vinha de uma sequência muito ruim, né, Jota? É um time interessante, tem alguns jogadores de qualidade, tem o Emerson, que é um volante de muita pegação, o Walter também, o Wagner, perdão, um jogador também muito interessante. A curiosidade, Jota, de minha parte, fica pro esquema que o Geninho vai adotar no Corinthians. Noriega. Contra o Goiás, perdão, Pérez, pode ir você. Então, é isso, vamos aproveitar enquanto o jogo não começa, perguntar justamente isso pro Geninho. Geninho, esse time hoje ele vai jogar como se estivesse jogando mesmo em casa, ou por ter esses garotos todos aí, você armou um esquema um pouco mais defensivo? O que é que você pode falar? Não armamos defensivo. Vamos jogar para cima do Guarani, respeitando o Guarani, né? Sem a bola, temos que marcar, mas jogar agredindo. Eu estou dando a alguns jogadores um pouco mais de liberdade. Eu estou dando mais liberdade para o Fabrício encostar na frente. O Fumagalli vai jogar mais como atacante. E o Fabrício, o Renato terão muita liberdade para chegar na frente, né? O Fabrício vai jogar mais como um meia do que como um homem de contenção. É um jogador de qualidade, um jogador que dribla bem, arremata bem, e hoje vai ter essa liberdade para jogar. E aquela conversa para tranquilizar a garotada aí na preleção? Eles sabem, nós temos conversado já desde o momento que nós estamos trabalhando com eles. É claro que é pouco tempo, subiram agora, mas nós temos procurado passar toda a tranquilidade do mundo para que eles possam desempenhar da melhor maneira a sua qualidade. Certo, obrigado, Geninho. Jota e Noriega.
O interessante, Pérez, é que na partida contra o Goiás, o melhor momento do Corinthians na segunda etapa foi quando o Geninho fez uma alternativa muito curiosa e que funcionou. Ele colocou o Cocito como um terceiro zagueiro pelo lado direito e liberou o Rogério para jogar de ala ou no meio campo. Isso melhorou muito a saída de bola do time do Corinthians. Eu não sei se ele vai fazer isso hoje aqui, tem essa possibilidade. E outro aspecto que eu considero positivo no time do Corinthians é a entrada do Renato no meio para melhorar o toque de bola do time do Corinthians, que era um problema já crônico na equipe. Paulo César de Oliveira já está definindo tudo ali, acertando os cronômetros. Faz o sinal da cruz ali o Paulo César, vai apitar, vai começar aqui Corinthians e Guarani. Ele apita e nós temos aqui 1 minuto de silêncio no Pacaembu, pelo falecimento do jornalista e radialista Roberto Silva, que durante muito tempo brilhou aqui como um grande repórter do rádio de São Paulo, falecido na última terça-feira. Apita Paulo César de Oliveira, começa o jogo aqui no Pacaembu. Rodada 20 do Brasileirão 2003, Corinthians e Guarani. Um dia bonito, sol está presente, temperatura 26, 27 graus. Primeira participação do Guarani lá com o Rui. Guarani que tem Juninho e Bruno Quadros ali como os dois zagueiros de meio. Essa bola vem para o Gilson. E o gramado do Pacaembu também parece que tá bom, hein? Da última vez que estivemos aqui não estava assim tão verdinho como está, não. Tivemos alguns dias até com chuva aí, né? O que favorece, evidentemente, para qualquer gramado. Sofreu falta ali o Gilson, falta para o Guarani. Vai bater o Emerson. Tá voltando a bola para o Bruno Quadros, que é o capitão do time do Guarani. Levantou a esmo lá para frente, tranquilidade para o Corinthians. Primeira participação do goleiro Rubinho, que sai jogando com o Rogério. Corinthians e Guarani tem a mesma pontuação, né? Ao lado do Paraná com 25. Vai chegar a bola no Moreno. Estão jogando neste mesmo horário Fluminense e Santos. Fluminense e Santos, o jogo é lá em Edson Passos, está no Premier 4. E também Botafogo e América Mineiro pela Série B. Fluminense que está com o Romário em campo, né? Romário voltando ao time do Fluminense. E o Joel Santana, já contratado, está com a prancheta, mas não está no campo não. Está nas tribunas, anotando tudo lá o Joel e a sua prancheta. Falta. Mais uma falta contra o Corinthians. Fez a falta o Fabrício. A bola está chegando lá no Rui. Vai colocar na frente. Apareceu para cortar o Betão. Esse zagueiro Betão que cortou agora tem 19 anos, hein? É a terceira partida do Betão pelos profissionais do Corinthians. Agora tem uma falta de ataque. Marcou ali o Paulo César de Oliveira. Isso porque a gente lembra, né, Jota, ali, enquanto a zaga do Corinthians, o Fábio Luciano foi embora, o César, que era o titular imediato, foi punido pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e com 4 jogos de suspensão, então permanece fora do time, já cumpriu aliás, com 3 jogos de suspensão, esse é o segundo, e o outro zagueiro, o Anderson, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, por isso essa dupla Marquinhos e Betão hoje. Estava tentando tocar na bola aqui o Wagner, a bola saiu, lateral favorecendo a equipe do Corinthians. Está aí o Rogério, tá ali com a faixa de capitão do time. Está esperando a definição lá na frente. Tentou fazer a jogada com a Buda. Jean Elias faz 1-0 para o América Mineiro. E América Mineiro 1, Botafogo 0 pela Série B. Botafogo, que é o líder da Série B, começa perdendo para o América Mineiro. Tem falta agora para o Corinthians. Está chegando o Rogério para bater. Você está vendo aí o goleiro Jean. O Jean pediu para abrir. Não quis barreira não. O Rogério também acho que não vai bater direto. Vamos ver. O Corinthians vai para a área com 5 jogadores. Rogério na bola. Desvio do Fabinho. Ele de novo. Perigo ali para o Guarani, mas acabou afastando a defesa. Chegou o Bruno Quadros. Tiro de meta para o Guarani. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro.
Kaiser. Você merece a cerveja que sempre vai bem. 4 minutos aqui, 0 a 0 Corinthians e Guarani. Olha, o jogo lá em Edson Passos ainda não começou, Fluminense e Santos. Olha o Guarani chegando com o Wagner. É para ele ainda, tocou para trás, dificuldade para a defesa do Corinthians. Não começou ainda lá porque o zagueiro Pereira do Santos passou mal. Atendimento ao Pereira, mas ele vai jogar. E o jogo vai começar daqui a pouco lá, Fluminense e Santos, em Edson Passos. Assistente 2, você viu ali o Nilson de Souza Monção. Daqui a pouco quero conversar com o Noriega, porque dá a impressão, né? E acho que não é só impressão, não, que o Guarani está tomando atitude. O Guarani está tomando a iniciativa do jogo, hein, Noriega? Tá sim, com uma marcação bastante adiantada. Claro que quer aproveitar a falta de entrosamento do time do Corinthians, roubar uma bola, jogar ainda mais pressão para cima do time da casa, né, Jota? Agora o curioso é que daquele lado direito do campo, ali do ataque do Guarani, parece que tem areia no campo, né, Jota? Tá muito bonito aqui de cima, mas não sei se o gramado tá tão bom como parece. Bem observado. Olha o Corinthians saindo com o Cocito. Esse é o Betão. Rogério. Vem a bola para o Cocito. Moreno. O Rui chegava ali para fazer a marcação. O Moreno prendeu bem a bola. Aí o Cocito. Demorou um pouco para tocar na Moreno. A torcida já esboçou ali uma vaia, mas a bola chegou no Moreno. Levantou. Olha o perigo, Jean. Fumagalli de cabeça e o goleiro Jean foi pra bola. Ela passou perigosamente, hein? Olha o toque de cabeça do Fumagalli e o desespero do goleiro do Guarani. Deu até a impressão que ele chegou a tocar na bola com a ponta dos dedos. Deu a impressão que o goleiro tocou na bola. O árbitro confirmou o tiro de meta, sai jogando o Guarani. Bruno Quadros. Com 10 minutos de atraso, rolando a bola para Fluminense e Santos em Edson Passos. Omar em campo. E o Joel Santana na tribuna. Já dissemos aqui, anotando tudo com aquela sua prancheta importada. Rui. Manda para fora Rui. 0 a 0 Corinthians e Guarani. As últimas 7 partidas, o Corinthians só conseguiu uma vitória. Está deixando o torcedor grilado, né? Torcedor do Corinthians. Cocito. Tenta escapar por aqui o Abuda. Chega Juninho. Bruno Quadros. Gilson. Tocou mal de cabeça. Tentava fazer o passe ali para o Juninho. Tentava fazer a ligação com o Juninho. Emerson. Saiu a bola. Quando o Alex tocou, ela já estava fora. Ele tentava fazer o passe para o Gilson. Vamos ver o gol do América. Vamos lá. Vamos lá. 1 minuto e meio no primeiro tempo. Bateu direto. Gol! No gol do América Mineiro. O goleiro do Botafogo agora deu uma entrega. 1 a 0 América Mineiro. Série B. Jogo do Palmeiras com o Londrina será às 18 horas com transmissão do Premier. Fumagalli. O Cito está acompanhando pela direita. Fumagalli levantou, ela passou pelo Abuda. E o goleiro Jean está tranquilo. Tenta sair jogando. Wagner. O Rui disparou lá pela direita. Mas assim não, né? Maurício Noriega, 8 minutos. O time do Guarani faz aquela marcação mais forte, Jota. Tenta pressionar o time do Corinthians na saída de bola, que é uma medida interessante. Aproveita que o time do Corinthians está se conhecendo, na verdade. Boa parte dos jogadores ainda estão se conhecendo futebolisticamente dentro de campo. E o Corinthians faz aquele revezamento. Rogério com o Cocito. Cocito que funciona como uma espécie de líbero. Tem liberdade para descer quando tem a posse de bola. E auxilia os outros dois zagueiros quando atacado. Última
vitória do Corinthians sobre o Guarani foi 21 de novembro de 1999 no Morumbi, 2-0. De lá para cá, 6 jogos, 3 vitórias do Guarani, 3 empates. Lateral para o Corinthians. Ali de passagem o Barbieri. Para o Guarani, que foi um meio de campo, meio campista. Jogou pelo Guarani, passou por várias equipes do futebol. Notabilizou-se no Guarani, né? Olha o Corinthians com o Fabrício. Viu bem o Rogério, hein? Viu bem o Rogério. O Rogério levanta para fora. Chegou o Fabinho, subiu tranquilo para a cabeçada. Veja aí, ó. Bruno Quadro subiu e não pegou nada, hein? Veja de novo, por outro ângulo aí, ó. Quase que o Fabinho faz o gol do Corinthians. Veja o Barbieri. Tá bravo o Barbieri. Com razão, a defesa agora bobeou. Gilson. Emerson. Fabinho. Rogério. E vem Corinthians outra vez. Olha o Rogério, tá solto no jogo. Fabrício. Tira dali o Rui. Passamos de 10 minutos. A Rússia eliminou o Brasil no polo aquático feminino. No Mundial de Esportes Aquáticos, 12-2. Né? O Brasil agora vai disputar o 9º lugar no polo aquático feminino. Moreno. Seu Betão. O Magali. Estava pressionado ali o Magali, mas acabou ganhando o lateral. Lateral para o Corinthians. O Magali. Levantou buscando lá na área o Renato. Chegou o Rogério. O Emerson estava na jogada. Tiro de meta para o Guarani. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Tênis Pênalti ATF. Com ele você pode tudo. Só não pode ficar parado. Fabrício. Não passou para ninguém agora o Fabrício. O Noriega falava da bola, olha lá, quicando e ali areia, ó. Areia, até a terra ali, né? Soltando, ó. Tá aí a imagem para você, exatamente com a observação do Maurício Noriega. O gramado tá bonito, mas tem muita terra aí pelo jeito. Marquinhos. Isso muitas vezes, Jota, é uma artimanha que o pessoal usa, né? O gramado fica bonito, mas tem muitos buracos e eles vão fechando esses buracos com a terra. É verdade. Uma maquiagem, né? Olha o Rui. Chegou bem, saiu o goleiro. Coloca pra fora, Betão. Quase que o Guarani faz o gol com o Rui, hein? O Rubinho saiu, você tá vendo. A posição legalíssima, né, do Rui, ó. Depois do toque de cabeça. E aí o Betão coloca pra fora, o Guarani estava pronto para comemorar o gol, hein? Tá voltando aí o Rui. Você tá ouvindo o Geninho aí. Escanteio pro Guarani. Saiu o Rubinho. Sofre falta o goleiro do Corinthians. O Geninho dizia o seguinte, viu, Jota? Ele quer que o Fumagalli coloque mais o Abuda para jogar mesmo. Coloque o garoto para jogar, quer que acione o Abuda, que as jogadas de ataque saiam e envolvam aí o estreante também, né? O Abuda só tocou 2 vezes na bola até agora. Vai tocar pela 3ª vez agora, ó. Tá aí o Abuda. Curiosidade da torcida do Corinthians aí pelo seu camisa 9. O Abuda entrou muito bem na partida contra o Goiás na quarta-feira, Jota, e começou a jogada do gol de empate do Corinthians marcado pelo Fabinho. Começou com o Abuda. 17 anos tem ele, viu? A primeira opção seria um outro garoto chamado Wilson, mas que está servindo a seleção sub-18. Renato. Tá na bola Moreno. Tocou no Abuda. Tentou sair da marcação. Escapou. Fez bem o lance, mas aí passou mal. Quando ia fazer o passe ali pro Rogério, foi mal. Vem Guarani. Lançamento pro Wagner. O
Wagner acabou se atrapalhando sozinho. Estava na marcação lá o Betão. Você está vendo aí o Abuda. Tiro de meta para o Corinthians. Pela Federation Cup, a Croácia vence, vai vencendo o Brasil por 2-0 lá na Croácia. Bruna Colosio perdeu para Silvia Palaja, 2-0. E Adriana Cortes perdeu para Carolina Spring, também 2-0. Portanto, Croácia 2, Brasil 0 pela Federation Cup. Rogério. Na direita para o Fumagalli. Chega Juninho. Tem falta do Fumagalli no Juninho. E outra vez levantou terra ali. Maurício Noriega estava corretíssimo. O campo está cheio de areia, né? Ou terra, seja lá o que for. Fabinho. Abuda. Estava no lance Bruno Quadros. O Abuda caiu, já se levantou, não teve falta não, é lateral para o Corinthians. Renato. Fabrício. Estende a jogada aqui para o Rogério. Guarani marca, o Guarani acompanha, cerca. Caiu a Buda, falta. E o Paulo César de Oliveira nesse lance estava em cima. Estava montado no lance ali o Paulo César de Oliveira. Passamos de 15 minutos. A gente não pode se esquecer, né, Jota, que quando a gente fala do gramado do Pacaembu, foi aqui que o Corinthians perdeu o Vampeta, uma torção no joelho, né? Também teve um problema com o Kleber, o lateral Kleber, também problema no joelho. Então o gramado do Pacaembu aí fazendo vítimas corintianas, né? Acho que por isso que tentaram corrigir os buracos por aqui. Verdade. Vampeta que estará segunda-feira no Bem Amigos. Com Galvão Bueno na próxima segunda-feira. Vampeta, Roberto Carlos, Nando Reis e muitas surpresas no programa da segunda-feira do Sport TV, 9 da noite. Rogério na bola. A barreira. Fabrício. Tranquilo, Jean. Marquinhos. Continua 0-0 Fluminense e Santos. O Botafogo está perdendo para o América Mineiro. 1-0 América Mineiro. Bruno Quadros. Toque de cabeça do Wagner. Esse é o Reinaldo. Tocou mal na frente. Moreno. Não, esse é o Marquinhos. Está pressionado ali pelo Rodrigão. Não muito, né? Rodrigão chegou, mas não chegou tão definido assim, não. Lateral para o Corinthians. Noriega, 17 minutos, Noriega. O jogo continua naquela mesma levada, Jota. O Guarani tenta buscar na pressão, na marcação de saída de bola do Corinthians, uma situação melhor. E o Corinthians aproveitando na velocidade, na troca de bolas rápidas, para sair e explorar a maior qualidade de jogadores como o Rogério e o Renato. Quando você estava revendo ali o lance do Rui, quase fazendo o gol do Guarani, né? Foi a maior chance do jogo até aqui para o Guarani. O Corinthians já teve uma com o Fabinho de cabeça. Fabrício. Coloca para fora Juninho. Veja aí, 17 minutos do primeiro tempo. Fabinho. Convocou lá pela esquerda o Moreno. O Abuda já se arruma por ali. Ele tocou no Abuda, antecipação do Bruno Quadros. Rui. Falta do Abuda agora. Marcou Paulo César. À noite no Premier 3, a partir das 8 horas, Fortaleza e Atlético Mineiro. O jogo vai começar às 8h30. Primeiro tempo em andamento, veja aí, Fluminense e Santos 0-0 em Edson Passos. Santos que veio para a rodada como terceiro colocado. Fluminense como 18º. Gilson, puxado pela camisa pelo Cocito, levou vantagem, Cocito por baixo. Gilson, chega a bola no Rui. Rodrigão, matou com a canela agora o Rodrigão, hein? E agora o Corinthians está puxando aí com o Renato, ó. O Magali, Juninho na frente dele. Conseguiu tocar para a área, mas sem destino, né?
Rodrigão. Falta do Betão. Neste domingo, a partir de 1 da tarde, até o dia 27, o Mundial de Esportes Aquáticos no Sport TV, ao vivo, com transmissões durante toda a semana, hein? Ao vivo de Barcelona. Vai lá o Rui. Wagner. Falta. Sopra a falta ali o Wagner. Ele mesmo que vai bater. Meio 3, enfia a bola. Ouça o Geninho. Fica aqui. Fica aqui. Tá ouvindo o Geninho? O Barbieri ele fala sempre pra zaga, quer corrigir os defeitos da zaga. E o Geninho pro ataque. Alex levantou. Passou pelo Rodrigão, passou também pelo Rogério. Barbieri foi titular do Guarani, né? Vice-campeão de 86. João Paulo, Tozinho. Guarani tinha um timaço. Perdeu para o São Paulo. Na prorrogação. Teve um jogo lá, foi a vitória do São Paulo, depois teve a prorrogação e aí foram para os pênaltis. Olha o Renato, chegou o Rui. Chegou bem o Rui, hein? E nos pênaltis o São Paulo foi campeão, né? Em 86 em cima do Guarani. E o Barbieri jogava no Guarani. Hoje treinador do time de Campinas. Jean colocou para escanteio. Você está vendo aí o Fabinho se arrumando. Rogério vai bater. Levantou o Rogério. Juninho. Alex. Chega com Cito. Evitou a saída. Juninho. Saiu, hein? Saiu a bola do Juninho. Ali lateral para o Corinthians. Veja aí, estamos com 21 do primeiro tempo. Fabrício. Tá chegando o Moreno. Chegada é boa do Moreno. Acreditou, segurou, largou, defendeu o Jean. Em 2 tempos. Uma bola quente do Moreno. Você tá vendo de novo aí, ó. Difícil pro goleiro Jean, hein? Quicou à frente dele ali, ó. 0-0 aqui, 0-0 Fluminense e Santos pela Série B, 1 para o América Mineiro, 0 para o Botafogo. Jogos em andamento, primeiro tempo. Vôlei de praia feminino, Grand Slam de Marseille, Ana Paula e Sandra vão fazer a final contra o Washington May dos Estados Unidos no circuito mundial, a etapa de Marseille. E Ricardo e Emanuel também, hein? Contra os suíços Paul e Marc Lassiga amanhã. Rodrigão. Vôlei de praia do Brasil, no masculino, no feminino, arrasando por onde passa. Pelo mundo todo. Fantástico. Ana Paula, Sandra, Adriana, Shelda. Opa! Terminou aí, ó. Primeiro jogo da decisão da Liga Futsal. Carlos Barbosa perdeu em 2-0 Umbra. O jogo foi em Carlos Barbosa. Agora a segunda partida na casa da Umbra. Segunda-feira em Porto Alegre, 7 da noite. Antes do Bem Amigos, você vai ver o segundo jogo, Carlos Barbosa e Umbra. A Umbra sai na frente. E aí você tá vendo a falta do Juninho e o cartão para ele, né? Cartão para o 3 do Guarani. Paulo César de Oliveira mostra cartão. Primeiro cartão do jogo. Juninho não enfrenta o Atlético Paranaense quinta-feira lá no Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, Guarani, do time que está em campo hoje, tem 6 jogadores pendurados. Tá na bola, Rogério. 0-0 aqui no Pacaembu. Vamos ver onde é que o Rogério vai colocar essa bola. Subia lá o Betão, mas o jogador do Guarani é que colocou para fora, né? E ficou pedindo uma falta também ali, ó. Escanteio para o Corinthians. Garotada aí que torce pelo Corinthians, presente aqui o Pacaembu.
Goleiro Jean tá arrumando, o Rogério tá aí para bater. Tá pedindo alguém no primeiro pau ali. Quem foi ali para a primeira trave foi o Abuda. Tirou o Rodrigão. Renato, tá marcado impedimento, hein? Impedimento do Abuda. Noriega, 24 de jogo, Noriega. Jota, o time do Corinthians tem muita liberdade para jogar. A marcação do Guarani não é boa no meio-campo. O Corinthians que tem mais jogadores do que o Guarani nesse setor. Então o Rogério aparece bastante, o Renato aparece bastante. Eles não estão conseguindo abastecer bem o Fumagalli e o Abuda. E o time do Guarani, mesmo fazendo essa marcação adiantada, tentando jogar dentro do campo do Corinthians e ficando muitas vezes mais tempo com a bola nos pés, não consegue incomodar o time corintiano. Você viu ali a confirmação do cartão para o Juninho. Guarani tenta chegar com o Gilson. O Alex está acompanhando pela esquerda. Apertou a marcação em cima do Gilson. Alex. Levantamento lá para o Rodrigão. Tirou o Marquinhos. E agora está marcada a falta, né? Falta do Leandro Guerreiro. Fez falta no Rogério. O David está indo para o Bordeaux, hein? É, o Cruzeiro está perdendo o David. 5 milhões e 100 mil dólares. O David vai substituir o Pauleta, o português Pauleta lá no Bordeaux. E o Cruzeiro tem direito a 25% dessa grana toda aí, 75% do Nova Iguaçu. E tem uma outra informação também, que o Cruzeiro está de olho no Pena, aquele mesmo Pena, né, que foi revelado pelo Rio Branco de Americana, que jogou no Palmeiras e que está lá no futebol português, no Porto. O Cruzeiro pode trazer o Pena para a substituição do David. Mais um que vai embora. Dessa bolada toda, Jota, o Cruzeiro fica com apenas, né, 127 mil dólares, cerca de 350 mil reais para a festa lá em Nova Iguaçu, que ficou com o grosso da bolada, né? E o curioso disso tudo é que o Zinho, colega de time do David no Cruzeiro, tem um percentual no Nova Iguaçu e vai embolsar uma graninha com a saída do David para o Bordeaux. Botafogo empatou com o Sandro batendo falta, hein? Botafogo 1, América Mineiro 1. O torcedor do Botafogo estava preocupado, agora o Sandro de falta empata. E o Juninho está caído, hein? Tá aí o zagueiro do Guarani caído. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Tava revendo aí como é que foi. A jogada aérea, né? E sobrou ali pro Juninho. Tá aí o atendimento ao jogador do Guarani. Já tá na maca. Bom, e o Ronaldinho Gaúcho tá chegando ao Barcelona. Tá chegando lá agora nesse momento para assinar, para definir tudo. 28 milhões de euros a contratação do Ronaldinho Gaúcho pelo Barcelona. Mais um brasileiro que vai vestir aquela camisaça do Barcelona, né? Ronaldo, Romário. Ronaldinho Gaúcho, 23 anos de idade. E foi uma novela, né? Mas uma novela daquelas intermináveis. E o Ronaldinho agora finalmente assina com o Barcelona. Eu repito, 20 milhões de euros. Olha o Guarani. Tá chegando Alex. Chegou bem e bateu mal. Chegou bem na bola, concluiu mal. €28 milhões. Fez as contas aí, Noriega. É dinheiro que não dá nem para fazer conta, né? É muita coisa. E o engraçado é que esses clubes europeus, esses gigantes do futebol, essas potências, né, esportivas, estão reclamando que estão em crise, né, Jota? Que o dinheiro está curto, que não dá mais para contratar 28 milhões de euros. Um grande clube, um grande jogador. Eu acho muito melhor para o Ronaldinho ir para o Barcelona do que ir para o Manchester ou para um time da Itália. Juninho já voltou. Chega na bola, Marquinhos. Bom, 28 minutos aqui, já que estamos falando em 28 minutos aqui, nada de gols no Pacaembu, hein? E nada de gols também lá em Edson Passos, Fluminense e Santos 0-0. Fabrício. Moreno.
Na bola, Renato. Marcado pelo Juninho. Ainda Renato. Perigo! Gol! Abuda! De cabeça, escondido ali no meio da zaga do Guarani. Desviou e matou o goleiro Jean. 29 minutos de jogo, 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. E o gol do Abuda. Tá aí o lance para você. Noriega. Corinthians vinha tentando sempre com essa jogada pelo alto, Jota. Aos 5 minutos o Fumagalli quase marcou. Aos 9 o Fabinho quase marcou. E agora, aos 28, foi a vez do Abuda. Uma falha de novo de marcação do time do Guarani. O Leandro Guerreiro foi quem subiu de cabeça sozinho. Os zagueiros muito mal colocados. O Abuda, que joga nessa posição, é um jogador que tem essa característica de fazer gols. Foi lá e fez 1 a 0. Tá aí o Abuda que faz 1 a 0 para o Corinthians. E quando o Abuda fazia o gol, 2 jogadores do Guarani reclamavam impedimento. Eu achei que o lance foi legal. E o árbitro também. E o assistente também, né? Que é da FIFA, o Walter José dos Reis. 1 a 0 Corinthians. Primeiro gol do Abuda como profissional, né? 17 anos só de idade. Entrou, né? No último jogo do Corinthians, teve uma participação muito rápida. A primeira vez aí que é titular, primeiro gol. Alex. Corinthians marcou aos 29 minutos, agora estamos com 30. Explodiu aqui a torcida do Corinthians, né? Ela estava comemorando, estava cantando, mas percebia-se que já estava um tanto quanto inquieta com o 0 a 0. Agora ela está festejando aí, ó. Juninho. Lateral para o Corinthians. Logo mais às 18 horas no Premier 5 tem Palmeiras e Londrina. Transmissão do Premier, só do Premier. Leandro Guerreiro. O Guarani vai ter que se soltar mais agora, hein? Reinaldo. Gilson. Passou errado. Fabrício. Gilson. Lateral Corinthians. Por falar em revelações, né, Jota? O Guarani também tem as suas, né? Sempre teve, né? Historicamente. Mas dessa vez o Simão, jogador de meio campo, né? Que tem sido, inclusive, titular do Barbieri, hoje está suspenso. O Simão vai disputar os Jogos Pan-Americanos pela seleção sub-20 do Brasil. Gilson. Logo mais das 7 às 8h30 da noite no Sport TV tem o Troca de Passes. E depois, na sequência, o Grande Prêmio de Nashville, a Fórmula Indy ao vivo no seu canal campeão. Volta para o Corinthians. Vai bater Cocito. Rogério. Abuda marcou aos 29. Marquinhos. Esse é o Betão. Cocito com a bola. Tá olhando lá na frente. E jogou lá na frente, ó. E conseguiu fazer o passe pro Abuda. Bruno Quadros. Rodrigão. Antecipação do Betão. O Guarani não consegue colocar o Rodrigão no jogo, né, Noriega? Não, tem uma falha muito grande o time do Guarani, que é a falta de um bom armador. Tem esse jogador no elenco, na escalação, que é o Alex. Mas o Alex está correndo para tudo quanto é lado. Jogou na esquerda, está jogando na direita agora. E não consegue exercer essa função. Por isso leva a bronca do Barbieri. Desde os primeiros 5 minutos da partida, o Barbieri está na orelha do Alex. Esse é o Rui. Reinaldo. Na frente para o Rui. A chegada é boa. Falta do Moreno. Paulo César de Oliveira pega a falta do Moreno no Rui. Veja o lance. E foi mesmo. Chegou como um trator ali o Moreno. Bom, lance bom para o Guarani, hein? Veja aí o Moreno, que está na base da barreira ali. Guarani vai para a área do Corinthians. Agora está perdendo o jogo aqui no Pacaembu. A bola o Alex.
Escalou canhoto Alex. Já está autorizado. Rolou para o Bruno Quadros. E o Guarani pede pênalti. A bola teria tocado no braço do Renato. Abuda. Falta do Emerson. Vamos ver se tem cartão para o Emerson. Tem sim. Não, tem sim. Enquanto você está revendo aí o lance, ó. A bola bate no cotovelo do jogador do Corinthians. Bateu no cotovelo. É lance normal, né, Jota? O cotovelo estava bem colado ao corpo. O Renato fica até de costas para o lance para se proteger de uma eventual bolada. Foi bem o Paulo Sérgio. Segundo cartão amarelo do Guarani, né? O primeiro foi o Juninho. O segundo jogador que desfalca o Guarani na próxima partida contra o Atlético Paranaense. O Emerson, que tomou cartão amarelo, é um bom jogador, é um bom marcador. Mas ele toma cartão, que é uma grandeza, hein? Ele não é discreto, né, para fazer os desarmes. Vira e mexe, está suspenso pelos cartões amarelos. O Magali, boa bola para o Abuda. Chegou, girava o corpo, Leandro Guerreiro tirou dali. Sai jogando Rui. Passamos de 35 do primeiro tempo. Vai dando Corinthians aqui no Pacaembu. 0-0 Fluminense e Santos. Botafogo e América Mineiro pela Série B, tá 1-1. Daqui a pouco você vai ver o gol do Sandro, gol de empate do Botafogo contra o América Mineiro. Nós já mostramos aqui o gol do América Mineiro, né? O gol do Jean Carlos, daqui a pouco o gol do Sandro. Alex. E vem o Guarani. Bola pro Rodrigão. Marcadíssimo lá o Rodrigão. Agora o árbitro pegou falta do Cocito. Tá aí o Rodrigão. 1-0 Corinthians. Tá muito longe para bater direto. Vamos ver como é que vai se definir aí o Guarani, hein? O Rubinho tá pedindo barreira. Você ouviu aí o recado do Geninho pro Fumagalli. Bateram a falta, não está valendo nada, o árbitro não autorizou ainda. O Rubinho ainda está arrumando a barreira, ali na frente da meia-lua. Chegou também ali o Rui, hein? Paulo César apita. A bola bateu no Rodrigão. Alex bateu a falta, ela bateu no Rodrigão. Gilson. Fácil agora para o desarme corintiano. O Cocito chutou, ela bateu no Leandro Guerreiro. Vamos ver o gol de empate do Botafogo, gol do Sandro. Vamos lá. Cobrança para o Botafogo com o Sandro. Soltou a bomba! Que pedrada, que paulada, hein? Hamilton Rodrigues transmitindo, narrando aí o golaço do Sandro, empatando para o Botafogo. Lá em Juiz de Fora, 1-1. Emerson. Perdeu a bola o Emerson. Fabrício tocou mal para o Fumagalli. O lance era bom para o Corinthians agora na falha do Emerson. E agora o Cocita que falhou. Consertou. Fabinho. Lançamento para o Fumagalli. O Fumagalli estava recuando para receber no pé. E aí o Juninho só protegendo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Telefônica, economia em DDD e DDI no celular. Chame o Super 15. A 0 Corinthians aqui no Pacaembu, primeiro tempo. Vai para a bola Marquinhos. Cocito. Foi mal o Cocito, hein? Abuda. Brigou pela bola ali o Abuda. Esse é o Rui. Toca na bola, o Abuda coloca para fora. Tá aí o gol do Abuda, ó. O Guarani chegou a reclamar que o Abuda estaria impedido. Vamos ver. De jeito nenhum. Veja que o Rui lá em cima, o lateral do Guarani dava condição para o Abuda. É, Noriega, lance bom. Ele estava na mesma linha dos zagueiros que estavam marcando ali também. O lance foi normal.
Bom trabalho aqui do Walter José dos Reis, bandeirinha da FIFA. Rodrigão dividiu agora lá com o jogador do Corinthians, o Cocito, hein? Cocito tá sentindo. O árbitro tá dando escanteio para o Guarani. Vai se levantando aí o Cocito. Escanteio para o Guarani, vai bater o Alex. Você está revendo aí o lance. A bola chegando entre Cocito e Rodrigão. Tá aí o Alex. 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. O que o Paulo César está pedindo agora, hein? Está sinalizando ali para o quarto árbitro alguma coisa lá embaixo. Daqui a pouco o Pérez conta pra gente. Na bola o Alex. Tirou o Fabinho. Volta para o Alex. O Corinthians já congestiona ali, já tem uma roubada de bola, só que o árbitro marcou a falta do Moreno. Alex. Bola no Rui. Levantou lá para o Rodrigão. Subiu o Rogério. Alex. Gilson. Toque de cabeça foi do Bruno Quadros, o zagueiro do Guarani que estava lá na frente. Continua 0 a 0 em Edson Passos. Ó, Fluminense e Santos, primeiro tempo. Aqui passamos de 40. Esse domingo, a partir de 1 da tarde e até o dia 27, o Mundial de Esportes Aquáticos, ao vivo no Sport TV, ao vivo de Barcelona. O Magali, Juninho por baixo, na bola. O Jota. Pérez. A esclarecer, aquela hora o Paulo César de Oliveira sinalizava aqui para o quarto árbitro que o goleiro Jean do Guarani pediu para trocar chuteiras, então tem que ser acompanhado esse procedimento, né? Ah, ok. Ele vai trocar nesse momento, hein? Paulo César agora pede para esperar um pouco, porque exatamente nesse momento o goleiro Jean está trocando as chuteiras. Por isso que o jogo está parado aí no meio. Toda vez que um jogador novo entra em campo, as chuteiras são vistoriadas, né? Nesse caso é a chuteira nova, né? Também tem que ser vistoriada. Tá aí o Jean. Logo mais às 18 no Premier 5, Série B, Palmeiras e Londrina. Só para o assinante Premier. No Premier 2, está sendo apresentado Botafogo e América Mineiro. Está 1 a 1 lá em Juiz de Fora. Já mostramos aqui os 2 gols. Tá aí o Jean. Calçando agora as luvas, tá tudo bem. Vai seguir o jogo aqui no Pacaembu. O Corinthians tem uma falta lá no meio. Elano faz 1 a 0 para o Santos, hein? Lá em Edson Passos, 1 para o Santos, 0 para o Fluminense. Primeiro tempo lá, gol do Elano. Boa roubada de bola do Juninho. Colocou mal, tentou fazer o passe para o Rodrigão. Veja aí, 42 do primeiro tempo. Guarani vai perdendo aqui. Rogério. Fabrício. Tá aí o Betão. Passou mal a bola, Betão. Já tomou uma bronca do Geninho. Você ouviu aí a bronca do treinador no garoto. Pois é, ele está preocupado com o posicionamento da defesa ali, principalmente quando o Guarani chega com a bola dominada ao ataque. Ele quer que o Marquinhos fique sempre com o Rodrigão, porque é mais alto, né? O Betão tem só 1,78. Tá marcada a falta ali, você tá vendo aí o Cocito. Amarelo pro Fabinho, hein? Fabinho também é meio da turma do Emerson, né, Jota? Bom jogador, pegador, tem boa qualidade para sair jogando, mas parece que tem uns parafusos a menos, né? Sempre tá dando uma chegadinha. Sim. E aí tomou um cartão, 8 do Corinthians. Renato. Fabinho. O Abuda tá lá, ó. Tava pedindo a bola. Vai partir para cima do Rui. Daí o Abuda falhou na pedalada ali. Só tomar umas lições com o Robinho. Tá apertando ali o Abuda. E o Rui tá no chão. Ela conseguiu tirar a bola dali. Mas não conseguiu evitar a saída aí. Lateral para o Corinthians.
43. Aí o carequinha Rui, ala direita do Guarani. Abuda. Escapou, cruzou, que bola perigosa, hein? O Jean ia dar um tapa na bola e preferiu nem tocar na bola porque podia complicar tudo ali, o goleiro. Escanteio para o Corinthians. Veja de novo aí a bola levantada pelo Abuda, ó. Aí o Jean, Rogério na bola. Finalzinho do primeiro tempo no Pacaembu. O árbitro já apitou. Rogério bate curto. Bola do Abuda voltou no Rogério. Agora está impedido. Vamos ver o gol do Santos. A narração de Luiz Carlos Júnior. Renato domina. Ele ajeita, toca pro meio. Gol! Você viu ali, né? Foi uma linha de passe. Belíssima conclusão do Elano. Santos 1, Fluminense 0. O Santos que não pode e não quer, evidentemente, perder o contato com São Paulo e Cruzeiro, né? O Santos é o terceiro colocado, está a 4 pontos do vice-líder São Paulo. Você viu a placa, subiu ali. Abuda. Gilson. Olha o Romário aí, ó. Fluminense empata, Romário, Fluminense 1, Santos 1. Primeiro tempo em andamento. Romário voltando e já deixando a sua marca. Bola na frente para o Fabinho, correu muito, a bola foi muito à frente. Noriega, estamos em cima dos 45 e vamos a 47. O time do Guarani começou muito bem em termos de marcação, fazendo com uma proposta interessante, tentando aproveitar falta de entrosamento, uma eventual falta de entrosamento dos jogadores de marcação do Corinthians. Mas ficou nisso, viu, Jota? O time do Corinthians depois se soltou, jogou com muito espaço, joga melhor e vai merecendo o resultado. Olha o Guarani chegando lá com o Rui. Levantou para o Wagner, tirou dali o Betão, o assistente já marcava impedimento, hein? E o ato confirmou. Impedimento do Wagner. Vamos ver aqui? Estava mesmo. Marcou bem lá o Nilson de Souza Monção, que é o bandeira 2. Bola, Fabrício! Mexe aqui a segunda! Fabinho! Você tá vendo aí o Paulo César de Oliveira? E tá ouvindo o Geninho aí, ó. Tem gogó bom, Geninho. E no banco do Corinthians não é só o Geninho que fala, não é só ele que grita não, né, Pérez? Tem muita gente gritando aí também. Com certeza, né? Principalmente são muito jovens, eles torcem pelos companheiros, os outros jovens estão em campo aí, gritam bastante. Momentos finais do primeiro tempo aqui no Pacaembu. O Paulo César de Oliveira está chegando ali, está pedindo a bola. Vai encerrar o primeiro tempo aqui no Pacaembu. Termina o primeiro tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. A torcida do Corinthians aplaudindo aqui a sua garotada, hein? Demorou um pouco para tocar na Morena. A torcida já esboçou ali uma vaia, mas a bola chegou no Moreno. Levantou. Olha o perigo, Jean. Fumagalli de cabeça e o goleiro Jean foi para a bola. Ela passou perigosamente, hein? Uma maquiagem, né? Olha o Rui, chegou bem, saiu o goleiro, coloca pra fora, Betão, quase que o Guarani faz o gol com o Rui, hein? Chegada é boa do Moreno, acreditou, segurou, largou, defendeu o Jean. Em 2 tempos. Aí na Renato. Perigo, gol! Escondido ali no meio da zaga do Guarani, desviou e matou o goleiro Jean. 29 minutos de jogo, 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Os 2 Fluminense 1. Já mostramos o primeiro gol do Santos, o primeiro gol do Fluminense. E agora o gol do Nenê, narração de Luiz Carlos Júnior.
Sal jogando mal, o Nenê ganhou, o César tá voltando agora, tá sem ritmo de jogo. Nenê botou velocidade, chegou na boa, Nenê bateu cruzado, gol! Tá aí o Santos fazendo 2-1, o Santos vencendo, vai a 37 pontos, tem um jogo a menos em relação a São Paulo e Cruzeiro. São Paulo com 38, Cruzeiro com 40. O Corinthians, com essa vitória, neste momento, está em 8º lugar. Corinthians com 25 pontos, chegaria a 28 pontos, ultrapassaria Vitória, São Caetano e Figueirense. Evidentemente que essas equipes todas vão jogar, mas é a situação de momento. E o Corinthians ainda não voltou, Pérez, apenas o Guarani, né, Pérez? É, exatamente. Vamos conversar aqui com os jogadores do Guarani, eles estão aqui reunidos. Vamos pegar uma palavrinha aqui do Rodrigão. Rodrigão, vocês começaram jogando para cima, né? No primeiro tempo o Guarani foi para cima do Corinthians desfalcado e tudo mais. Depois deu uma queda de rendimentos. Em que vocês conversaram no vestiário em relação a isso e em relação à postura do segundo tempo? Acho que a gente tem que marcar os volantes, até porque os volantes estão jogando fácil. E quando tiver com a bola a gente tem que jogar isso. Fazer com que essa bola chegue no ataque. Senão eu e o Wagner ali vão ficar sem jogar. Eu acho que agora vai entrar o Dinelson aí. Vamos ver se com ele consiga levar a bola lá pra gente no ataque. Que a gente consiga fazer os gols. A gente via o Barbieri bastante nervoso ali, né, tentando acertar o time, né, Rodrigo? Em relação a esse time do Corinthians de hoje, que é todo remodelado, é novo, é desentrosado, vocês esperavam tomar esse gol aí? Como é que foi o sentimento agora no vestiário? Olha, é um time que está desfalcado, como o nosso também está desfalcado, mas são jogadores que têm competência de vestir a camisa do Corinthians. Se não tivesse competência, não estariam aqui jogando hoje. Tanto que um estreante aí que nunca vestiu a camisa do Corinthians pelo profissional conseguiu fazer o gol. Obrigado, Rodrigão. Jota. Noriega, especificamente aí os jogadores do Corinthians, os novos jogadores do Corinthians, Rubinho, Betão, né, o próprio Moreno pela esquerda que já vinha jogando e o Abuda, foram bem no primeiro tempo? Foram bem, sim. O Abuda fez o gol, né? Que é a função dele, é um jogador de definição. O Rubinho é um goleiro bom, ele não tem muita altura, mas é um goleiro que já tem muita história nas categorias de base da seleção brasileira. E os outros jogadores, problemas normais de entrosamento, né, Jota? Os dois da defesa, ali o Marquinhos e o Betão, onde que vai jogar, quem faz a cobertura, tudo isso. Eu gostei muito no Corinthians, fora da garotada, do Cocito. O Cocito desempenhou uma função tática muito boa, sobrecarregado em marcação para liberar o Rogério e o Fabrício para jogarem mais para frente. O Cocito fez um belo primeiro tempo. Muito bem, Corinthians voltando, Marcos Pérez. Chegar aqui até os jogadores do Corinthians, quero conversar aqui com o zagueiro Betão. Betão, vocês aí que tiveram toda a expectativa em cima aí de vocês, né? De um jogo no Pacaembu, com tantos jogadores jovens e tal. Primeiro tempo deu certo, e agora para o segundo tempo? Graças a Deus, vamos procurar manter o trabalho, né? Como nós somos bem no primeiro tempo, é só manter no segundo que dá tudo certo. Para manter aí, o Guarani deve ter ficado mordido aí, falou, pô, essa molecada aprontou para cima da gente. O que é que vocês vão fazer de diferente nesse segundo tempo? Eu acho que o futebol não tem mais o que inventar, né? Tudo que já teve que fazer, inventar, o pessoal desde as décadas passadas já inventou. O futebol é simples, nós vamos manter nosso posicionamento e continuar indo para cima nos momentos oportunos. Bom, obrigado, Betão. Jota. Muito bem. Vamos lá então para o segundo tempo aqui de Corinthians e Guarani. Intervalo ainda em Edson Passos, 2 para o Santos, 1 para o Fluminense. Intervalo também lá em Juiz de Fora, Botafogo e América Mineiro 1-1 pela Série B. Logo mais às 18 horas, Premier transmitindo Palmeiras e Londrina, outro jogo da Série B. Muda o Guarani, viu, Jota? Muda o Guarani, entra o 15 de Nelson no lugar do 8 Reinaldo. Barbieri, portanto, mexendo no time, você está vendo aí o Emerson pedindo lá para o jogador que está entrando para o Dinelson, né? Pegar duro, chegar junto, você viu ali o Emerson, é um jogador de muita determinação, né? É um pegador ali no meio, o Emerson. Aí o Paulo César. Apita Paulo César de Oliveira, começa o segundo tempo aqui no Pacaembu. 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. É a rodada 20 do Brasileirão. Abuda. O Abuda agora limpou o primeiro lance, podia seguir, voltou para tentar dar mais uma finta. Moreno. Chegada do Corinthians, Leandro Guerreiro tirou, Dinelson dividiu. Tá levantando poeira do gramado mesmo. Fabinho. E o Paulo César estava em cima ali, já parou e já marcou falta. Contra o Guarani. Primeiros momentos do segundo tempo aqui no Pacaembu.
Bola metida na frente, saindo lá o goleiro Jean. Olha, Atlético Paranaense, Bahia e Grêmio ainda não venceram fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, hein? E times que ainda não perderam em casa, quer dizer, Cruzeiro, Internacional e Figueirense estão invictos nos seus estádios. E agora tem cartão amarelo pro Wagner, né? Você está revendo aí o lance, cartão pro 11 do Guarani. Jota, ainda em cima dessas estatísticas, em termos de aproveitamento, jogando em casa, o Corinthians é apenas o 16º em aproveitamento com 56,7. E o Guarani, jogando fora, é o 11º com 26,7 de aproveitamento. O detalhe, você acompanhando aí como é que foi a jogada, sentiu ali o zagueiro Betão, está sendo atendido, e aí o Wagner tomou cartão. Esse é o 15 que entrou de Nelson. Entrou de Nelson, saiu o Reinaldo do time do Guarani. Mexeu, portanto, o técnico Barbieri. De Nelson. Guarani perdendo o jogo aqui no Pacaembu. Gilson. Colocou na frente para o Alex. Chegou Cocito. Chegou na proteção e bem ali o Cocito. Este domingo, a partir da 1 da tarde até o dia 27, o Mundial de Esportes Aquáticos no Sport TV, ao vivo de Barcelona e durante toda a semana. Bateu o Rubinho. Semifinais e final das provas de natação para você acompanhar no Sport TV. Sempre um espetáculo bonito, vistoso. Lateral para o Rogério. É o comecinho do segundo tempo. A Buda, marcado pelo Bruno Quadros. Tem falta do Bruno. Olha o garotinho aí. A coisa que ele menos faz é olhar para o campo, né? Primeiro brincar, depois dar uma espiadinha no jogo. Falta para o Corinthians. Rogério na bola. Bateu curto. Tá querendo o jogo. Fabrício vai levantar. Levantou muito mal. Pediu desculpas. Tá aí o garoto. Logo mais às 7 horas, o troca de passes. Das 7 às 8h30, hein? Com o desdobramento, com a repercussão dos jogos deste sábado. E depois, na sequência, às 8h30, o Grande Prêmio de Nashville. Fórmula Indy ao vivo. A Buda. Rolou pro Renato, o lance é bom. Bateu! Jean esticou o braço e mandou para o escanteio. Veja aí a finalização do Renato e o goleiro Jean. A bola não entraria, né? Mas o goleiro tá ali, quer dizer, vou mandar para fora, ela tocaria na trave. Escanteio para o Corinthians. 4 minutos. Bateu o Rogério. Vai botar para ele. Colocou na área. Olha lá. O Betão tocou de calcanhar ali, o zagueiro Betão. Você ouviu mais um recado aí do Geninho agora para o Cocito. Moreno. Noriega está anotando todos os recados aqui do Geninho para ver se bate depois. Se os jogadores obedecem. Renato. Cocito. Marquinhos. Vai subir lá o Bruno Quadros. Trabalhando com a bola Fumagalli. Moreno. Renato, que já jogou pelo Guarani. Rogério. Passou lá pelo União Barbarense, depois foi para o Guarani. E aí veio para o Corinthians o Renato. Sobrou falta o Abuda. Vai mudar o Guarani. Vai mudar o Guarani, vai entrar em campo o Rafael Silva, 17, no lugar de Wagner, camisa 11. 5 minutos do segundo tempo, o Barbieri faz outra alteração no time, investe de novo. Não esperou muito não, hein? Aí fica a dúvida, né, Jota? O jogador saiu machucado porque não trocou no vestiário. Vai esperar 5 minutos para quê? Olha o Renato, disparou, a bola bateu na cabeça do
Bruno Quadros, que tira da área. Tentou pelo menos tirar. Rogério. Ainda a bola é do Corinthians. Renato. Fabrício. Rogério. Fabinho estava passando por ali. O Rogério tocou lá no meio. Fumagalli está rolando. Chega nela Moreno. Tocou mal pro Abuda. Mandou a bola pela linha de fundo. Santos vai ganhando no Fluminense 2-1 em Edson Passos. Botafogo e América Mineiro pela Série B. Tá 1-1. Você viu ali a alteração. Rafael Silva entrando no lugar do Wagner. Abuda. Escapou e vai embora, hein? Cortou, chegou, se arrumou e aí bateu fraco. Fez uma jogada bonita até a finalização. Aí praticamente recuou para o goleiro. Olha aí, ó. E a reação da torcedora ali. Esse ano o Corinthians foi campeão. Olha a jogada, a gente já fala. Jogada do Fabrício. Rolou pro Renato, se ajeita, pé esquerdo, bateu cruzado. Era o Rogério que estava chegando ali como um atacante praticamente. A bola bateu nele. O Renato bateu tão forte que a bola praticamente bate no Rogério. Ele estica a perna ali e ela subiu. Pois não, Pérez. Eu ia dizendo que o Corinthians foi campeão paulista sub-17 esse ano e o Abuda fez 15 gols naquele campeonato. Foi um dos artilheiros do campeonato. Lá no Bento de Abreu, o Marília faz 1-0 no América de Natal. Outro resultado da Série B. Você viu ali o Barbieri, tá vendo aí o Barbieri? E aí você tá vendo o lance do Juninho que acabou pegando ali o Fabinho, olha lá. O Fabinho tá sendo atendido lá fora. É ele não? É o Abuda. É o Abuda, perdão. É o Abuda. Pelo cabelo já identificamos rápido ali. Cabelo todo invocado ali do menino Abuda. Gilson. Sentou agora Rafael Silva. Gilson, foi mal. Rogério. Bruno Quadros. Gilson. Alex. Colocou pro Rodrigão. Tentou ajeitar de cabeça, se ajeitou mal. Aí para reposição, Rubinho. Já voltou pro campo Abuda. Já tá brigando pela bola. Se complicou, mas tá tentando consertar. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, você merece a cerveja que sempre vai bem. Nove minutos do segundo tempo, vamos ouvir o Maurício Noriega. 1-0 Corinthians. O Corinthians se aproveita muito bem desse posicionamento avançado do time do Guarani. Quando sai com rapidez, sai trocando bolas com rapidez, chega muito fácil no gol do Corinthians. Foi o que aconteceu nesse lance que o Rogério perdeu um gol incrível. O Guarani continua sem se acertar, Jota. Não joga pelo lado esquerdo onde tem espaço e falta qualidade na armação das jogadas. Vai o Rui. Buscou espaço aqui pela direita. Moreno na bola, hein? Limpo, limpo Moreno. Desarmou bem agora o ala do Corinthians. Emerson. Bola no Gilson. Corinthians marcou com a Abuda no primeiro tempo aos 29. Desarmado pelo Rogério ali o Gilson. Tem pressa para reposição. Leandro Guerreiro. Esse é o Dinelson. Adiantou demais. Tem falta agora do Dinelson no Betão. No Premier, 3 às 8 da noite, Fortaleza e Atlético Mineiro. O jogo vai começar às 8h30. A partir das 8 horas, Fortaleza e Atlético Mineiro logo mais no Premier 3. Mais uma atração do Premier.
Rogério colocou mal na frente para o Abuda. Bom, com a volta do Liedson, quer dizer, o Liedson desistindo de ir para a Ucrânia, Pérez, como é que fica agora a situação dele em relação ao Corinthians? Está pronto para voltar? Como é que fica? A situação é a seguinte, Jota. Não houve rescisão contratual entre o Corinthians e o Liedson ainda. Na verdade, assim que o Liedson acertasse com o Dinamo de Kiev, aí sim o Corinthians rescindiria o contrato com o Liedson, liberando o jogador para jogar na Ucrânia. Mas como ele não acertou com o time ucraniano, então o contrato do Liedson está em vigência com o Corinthians até 31 de dezembro. Assim que ele fizer um contato com o clube oficialmente, né, dizendo que o negócio não deu certo, que por enquanto a informação é só do site oficial do Dinamo de Kiev, aí ele deve retornar aos treinamentos. E o Liedson, Jota, só pode jogar no Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Já fez mais de 3 partidas pelo clube. Ou ele joga num time da Série B ou ele fica sem jogar. A opção na Série A é o Corinthians. Levantou de Nelson, tá lá o Rubinho. Perfeito. Rogério. 1-0 para o Corinthians. A alegria do Geninho, né, Jota, porque o Jorge Wagner vai ser operado nessa segunda-feira, tem lesões na mão, vai ficar um tempinho fora. Outro jogador que vai ser operado é o Leandro Amaral, né, que vinha substituindo o Liedson, vai operar o joelho, vai ficar no mínimo 6 meses fora de jogo. Então, o Corinthians muito desfalcado, né? Kleber ainda não voltou, enfim. O Magali vai fazendo bem o lance, caiu. Paulo César está dizendo que foi tudo limpo. Ele correu, Paulo César, ficou até a impressão de que ele marcaria o pênalti, mas ele correu para sinalizar que não houve a falta. Marquinhos. Falta. Está marcada a falta agora aí cometida pelo Rafael Silva. No Marquinhos. O zagueiro do Corinthians foi embora. Se mandou lá pro ataque. Olha ele aí. E aí o lance do Fumagalli, ó. Não achei que foi pênalti não, hein? Ele já vem caindo, né, Jota? Ele está desequilibrado. Foi avançando até chegar na área na expectativa de cavar um pênalti. Mas o Paulo César não caiu na dele, não. Correto. Foi pênalti não. Rogério, ela faz a curva. Tirou o Jean. Chegou o Cocito. Rogério. Gilson. Fabinho. O Abuda achou que estava impedido. O Abuda estava voltando, né? E pensou que estava impedido. Então, depois que ele falou, peraí, essa bola pode ser minha. Correu atrás dela, mas não deu. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Tênis Pênalti ATF. Com ele você pode tudo, só não pode ficar parado. Tá marcado um toque agora do Rui. Você tá vendo o lance do Fumagalli aí, ó. Foi aquele braço com braço. E aí o Fumagalli, como o Noriega definiu bem, falou, eu vou cair aqui. Já estava meio desequilibrado, caiu para tentar cavar o pênalti. Mas quem está pitando é o Paulo César de Oliveira. Difícil de ser enganado. Rodrigão. Não, Rodrigão não. Rafael Silva fez falta. Veja aí o Geninho. Chegando o Corinthians. A Buda colocou. Fumagalli. A bola era boa para o Fumagalli. Ele bateu em linha reta. Não era esse o lance, né? Para colocar a bola ali no gol. Logo mais às 18 tem Palmeiras e Londrina Série B no Premier 5. Só no Premier. O Magali colocou mal na frente. A torcida do Corinthians já está de olho. Já está olhando atravessado para o Fumagalli. Ainda ele não acerta passe. Emerson. Passamos de 15. Leandro Guerreiro. Gilson. Coitado do Rodrigão, que ele busca jogo. Leandro Guerreiro. Esse é o Rui. Leandro. Emerson com Leandro Guerreiro.
Gilson. Escapou, escapava, tomou a falta. Tava saindo bem o Gilson, hein? Lance bom pro Guarani. Interessante, viu, Jota, que o Guarani, os dois atacantes do Guarani que estão em campo agora tem 1,84 de altura, são grandalhões, né? O Rafael e o Rodrigão. E o Credense, que tem 1,93, ainda está no banco de reservas, né? Veja o Rubinho, tá aí o Rogério. Se apertar qualquer coisa, faz um time de basquete aí com essa camisa do Guarani que dá pra encarar, né? A altura, esse pessoal tem. Paulo César pitou. Rubinho botou pra fora. Bateu bem o Dinelson. Grande defesa do Rubinho. E uma belíssima cobrança do Dinelson. Veja aí, ó. Bateu a lá Zico, hein? Com estilo. Escanteio pro Alex. 1-0 Corinthians. Alex, travado pelo Moreno. Chega Rui. Olha aí, segundo tempo lá em Edson Passos, 2 para o Santos, 1 para o Fluminense. Cartão para o Rui. Mais um cartão para o time do Guarani. Você está revendo aí como foi. É uma jogada perigosa. É o 4º cartão para o time do Guarani e é o 3º jogador. Rui, Juninho e Emerson, por enquanto, desfalcam o Guarani na próxima partida contra o Atlético Paranaense. Você viu ali, por mais que ele tenha tocado na bola, né, Noriega, mas é um lance de risco, mostrando todas as travas da chuteira ali, né? Coloca em risco a integridade física do colega de profissão, né? Chegou com muita força o Rui, foram 3 divididas seguidas e o Paulo César estava em cima do lance e aplicou bem o cartão amarelo. Agora é o Jean que está arrumando a barreira, ó. Tá tomando distância para bater o Renato, hein? Veja o Jean. 1-0 para o Corinthians. Marcação ali em cima do Abuda. Rogério passou pela bola. Renato disparou, bateu na bola o Rui. Rogério. E o Emerson estava ali no bloqueio, escanteio para o Corinthians. E vem aí o 3º grandalhão no Guarani, hein? Credense vai entrar. Tudo gente grande agora, hein? Rafael Silva, Rodrigão e Credense. Vai entrar no lugar do Alex. Bem jogadas aéreas aí para cima da defesa do Corinthians. Vai bater o Rogério. Tira Emerson. Tá voltando lá pro Rogério. Chega Gilson. Bateu mal na bola o Gilson. Reposição para o time do Corinthians que vai vencendo aqui o Guarani 1-0. Para 5.496 pagantes no Pacaembu. Botafogo e América Mineiro, Série B tá 1-1 lá em Juiz de Fora, segundo tempo. O Fumagalli. Veio atrapalhado ali o Fumagalli, não conseguiu dominar, a bola saiu. E agora a torcida do Corinthians perde a paciência com o Fumagalli. O Fumagalli não, na verdade ele não emplacou no Corinthians ainda, Jota. Jogador que tem boa condição técnica, até razoáveis condições técnicas, mas ainda se sente muito preso, muito tímido com a camisa do Corinthians. O torcedor percebe isso, a fase já não é boa e vai pegando no pé e o Geninho vai mexer no time daqui a pouco. Chamou Bobô. Bobô, 18 anos, atacante. O Trindade faz 1-0 para o São Raimundo. São Raimundo 1, Santa Cruz 0 pela Série B. Renato. Vai com a bola o Abuda. Chutou em cima do Bruno Quadros. Conseguiu o toque de cabeça, mas já tem impedimento do Fumagalli. Guarani bateu rápido, você está revendo aí como realmente o Fumagalli estava impedido, ó. Quem marcou foi o Nilson de Souza Monção, o assistente 2. Falta do Cocito agora no Rodrigão e cartão para o Cocito. Amarelo pro 5 do Corinthians. Tá aí o lance, ó, puxou pela camisa, fez tudo que tinha direito ali o Cocito.
Santos deu um pênalti para bater com o Ricardo Oliveira. Aqui a torcida do Corinthians vibra porque o Fumagalli vai embora, né, Pérez? Exatamente, Fumagalli está saindo para a entrada do Bobô, camisa 18. Agora vai ficar o Corinthians com ataque, que foi campeão sub-17, campeão paulista sub-17 esse ano. O Bobô e o Abuda, juntos eles marcaram 23 gols. Falta para o Guarani, tá na bola o Emerson. Bateu para dentro. Olha, o Santos faz 3-1, Ricardo Oliveira batendo o pênalti. 3 para o Santos, 1 para o Fluminense. Ricardo Oliveira de pênalti. Santos vai se firmando aí na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Entrou Bobô no lugar de Fumagalli. O time do Corinthians já informou Marcos Pérez, está com a bola Moreno. Tentou colocar na frente para o Abuda. Estava sem marcação. Fabrício. 1-0 Corinthians. Moreno. Chega junto Leandro Guerreiro. Emerson. Saindo bem lá de trás o Emerson. Rui. Esse é o Dinelson. Vai buscando o jogo lá pelo meio de Nelson, mas tem o Rui pela direita. Prendeu. Desarmado pelo Fabinho. Abuda. Estava tentando colocar a bola para o Fabinho. Leandro. Gilson. Vai Guarani. Gilson. Rodrigão tá ali pelo meio, ajeitou pro Dinelson, bateu para fora! Que chance teve agora o Guarani com Dinelson na bola ajeitada pelo Rodrigão. Faltou pouco pro Guarani empatar agora, Noriega. Foi a melhor jogada do Guarani na partida. Primeira vez que o time conseguiu trocar passes com alguma consciência. E o Dinelson, que já havia batido uma falta com perigo, vai se tornando aí no jogador mais perigoso do time do Guarani na partida. Isso porque ele é estreante, viu, Noriega? 17 anos tem o Dinelson. Você viu a alteração confirmada ali, saiu o Fumagalli, entrou o Bobô. Wilson toca na frente lá pro Creedence. Hoje é a tarde da... É a tarde da garotada aqui no Pacaembu, né, Jota? Se for fazer a média de idade dos jogadores em campo aí, é um jogo praticamente de juvenis, né? Por um acaso eu fiz, viu, Noriega? Com as alterações agora, pode ser que, lógico, a coisa tenha diminuído um pouquinho, porque os jogadores que entraram são mais jovens, mas se diminuiu, veja, o Corinthians que começou jogando tem uma média de 21,3 anos de idade, e o Guarani 24,5. É uma coisa fantástica o que o futebol brasileiro revela de jogadores. É um negócio extraordinário. E mesmo com aquela velha reclamação, né? Ah, não tem mais campo de várzea, não tem mais não sei o quê, não adianta. O Brasil vai revelando jogador a cada segundo. É uma coisa incrível. Como nasce jogador de futebol nesse país. Para nossa felicidade, né? Chega na bola Marquinhos, apenas acompanhou a saída. Vamos ver o terceiro gol do Santos. Ricardo Oliveira batendo o pênalti, Luiz Carlos Júnior. Ricardo Oliveira contra Kleber, ele bateu! Gol! Tá aí o Ricardo Oliveira, fez as pazes, né, com o gol. Tá fazendo esse gol de pênalti, levando o Santos a 3-1 em cima do Fluminense. Fluminense que abre o olho, hein, Jotinha? Porque já experimentou a amarga sensação de cair até a Série C do Campeonato Brasileiro. Está empacando aí com 22 pontos. Tem um time com muitas limitações. Não inovou em nada, não arrisca em nada. Trouxe o Joel Santana, que é um treinador que eu vejo não acrescenta muita coisa para o momento do Fluminense. O torcedor do Fluminense deve estar seguramente desesperado, Jota. O Fluminense está a 4 pontos do penúltimo colocado. Olha o lance perigoso aí, ó. 5 jogos com derrota consecutiva. Que coisa impressionante. Fluminense. Olha o Rubinho aí, ó. O penúltimo colocado é a Juventude com 18. O Fluminense está com 22. Perto da bola o Rui.
Rubinho, tranquilo. Quem bateu foi o Dinelson. E o Corinthians está saindo lá com o Fabrício. Veja aí, 26 minutos do segundo tempo. Tentativa do Bobô. Ficou sem a bola o Bobô. Sofre falta agora o Cocito. Logo mais às 7 da noite tem o Troca de Passes. Logo mais às 18 no Premier, 5 Palmeiras e Londrina, Série B. Fabinho. Moreno. Renato. Matou bonito ali o Fabrício. Rogério. Precisa arrumar um megafone pro Geninho, senão daqui a pouco acaba a garganta dele. Hein? Impressionante. E é todo jogo, né? Mas tá acostumado, né? Ele era goleiro. Goleiro que não grita. Bruno Quadros. Boa bola. Tá chegando lá no Rodrigão. Olha o Guarani. Ele levantou, só tem gente alta por ali. Não saiu a bola não, hein? Walter José dos Reis estava de olho ali, não deu saída de bola pela linha de fundo, não. O Paulo César está pedindo calma agora para o Geninho. Bruno Quadros. Levantou, perigo. Salvou Rogério. O Rodrigão já estava engatilhando ali para mandar a bola para a rede. O Rogério tirou. Renato. Colocou na frente lá pro Abuda. Chega Juninho. Protegendo pro goleiro Jean. 1-0 Corinthians. Gol do Abuda no primeiro tempo aos 29. Rui. Saiu a tabela. Vai embora o Rui. Escapou do Fabinho. É um bom ala, é um bom lateral. E ganhou escanteio. É um jogador de muita personalidade, hein? Ele se impõe, hein? Vai o Rui. Corinthians vai se arrumando lá. Veja aí o Rodrigão. Na bola, Rui. Bateu mal agora, mas vai poder bater outro. Vai poder caprichar no próximo. Santos vai fazendo 3-1 no Fluminense. Aqui está 1-0 para o Corinthians. Batendo o Rui. Quem tirou foi o Betão. Chega nela Rodrigão. Gilson está passando lá pela esquerda. Rodrigão levantou buscando o Cridense. Corta Marquinhos. Rogério. E agora essa saída do Corinthians aí. O Renato vai puxando, hein? O Abuda está pela esquerda. De pé esquerdo levantou o Abuda. Passou pelo Renato. Vai chegar no Fabrício. O Guarani já voltou. Já se recompôs. Renato. Chegou Rui. Que bola perigosa! Ela veio baixa, né, para o jogador Rui. Veja de novo. Ele toca de cabeça e aí tem que apressar o movimento para tirar a bola dali, ó. 1-0 Corinthians. Falta. Noriega. Quase 30, Noriega. O Guarani melhorou bastante, Jota. Melhorou bastante. Até porque não tem muita alternativa, não. Tá perdendo o jogo. Pode ficar numa situação complicada no campeonato. Com a entrada do Dinelson, ganhou mais personalidade, mais toque de bola no meio campo. O Corinthians está muito retraído. O Geninho reclama com razão que o time entrega a bola de graça para o time do Guarani. E vai tomando um pouquinho de sufoco aí. Olha o Guarani aí. Rubinho. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. Foi. Na bola de Nelson. Qual é a dele, hein? Foi para dentro. Ficou pedindo falta de Nelson. Aí então seria pênalti, mas é tiro de meta. Hoje é dia do futebol, 19 de julho.
Hoje é o dia do futebol. A grande paixão, ou uma das grandes paixões populares desse país e do planeta, né? Todo lugar, cada cantinho do planeta tem alguém batendo a sua bolinha, acompanhando o futebol, torcendo. Hoje é o dia do futebol. Futebol que aqui no Brasil está buscando novos rumos em termos de organização e de respeito ao torcedor. Muito bom. Abuda. Falta. Bruno Quadros fez a falta e vai sair cartão para ele, Pérez. Saiu. Pois é. Saiu cartão amarelo para ele. É o quinto cartão amarelo do Guarani. Olha o lance aí, ó. Bruno Quadros chegou realmente para matar o lance ali em cima do Abuda. Esqueceu a bola e foi no corpo do Abuda, tomou cartão. Agora é o quinto cartão do Guarani, o quarto jogador que entrou em campo hoje e que está suspenso para a próxima partida. O Guarani vai ter problemas para pegar o Atlético Paranaense lá no Brinco de Ouro, hein? Tá aí o atendimento ao Abuda. O Corinthians que vai pegar o Bahia lá em Salvador na próxima quarta-feira. Abuda aproveitou para tomar uma aguinha ali. Fabrício bateu muito mal. Quase que ela saiu pela lateral lá. Vamos fazer uma correção aqui. O Fluminense está chegando à sua quarta derrota seguida, igualando-se ao Vasco. Não a quinta, como nós dissemos, mas a quarta derrota. Está perdendo para o Santos 3-1 lá em Edson Passos. Leandro. Levantou para o Rui. Guarani não está morto não, hein? Guarani tenta chegar, está chegando. Olha o perigo, passou rente o travessão. E a expressão do Rodrigão ali, ó. Veja o lance. Não é, Noriega? O Guarani está chegando de mansinho, está proporcionando ali para os seus atacantes bons momentos. Melhorou muito o time do Guarani. O posicionamento do Corinthians é muito retraído. O Corinthians chama demais o time do Guarani e não consegue sair. O Corinthians bem no contragolpe. Então vai tomando esse sufoco aí. O meio-campo do jogo hoje é todo, nesse momento, Jota, é todo do time do Guarani. O Corinthians perdeu o controle que tinha da partida nesse setor durante a primeira etapa. E agora, desnecessariamente, o Juninho fez uma falta no Abuda contra o Guarani. Já estava roubando a bola e saindo, né? Para buscar o contragolpe. Os jogadores do Corinthians pressionam agora pedindo cartão para o Juninho, que aí ele seria expulso, né, Pérez? Se ele já tem amarelo. Exatamente, já. Mas não deu, não. Não deu, não. Tá aí o lance, ó. E aí o Abuda. E aí o garoto Abuda. Falou que sonhou que ia fazer um gol aqui hoje e acabou fazendo. Da bola, Rogério. Tira Emerson. Logo mais às 7 da noite tem o troca de passes no Sport TV. Tirou de lá o Bruno. Bota a bola pro Renato. Moreno tá passando, é para ele. Levantou Moreno. Subiu Marquinhos. Leandro Guerreiro cortou. Voltou pro Marquinhos. O zagueirão do Corinthians estava querendo fazer o dele. Veja como foi, ó. Primeiro ele vai subir de cabeça. Aí a bola vai voltar para ele finalizar. Aí ele pegou mal. 1-0 Corinthians. Rui. Bola no Gilson. Rafael Silva estava lá pela esquerda. Falta do Marquinhos ali pelo meio. Falta no Dinelson. Tá aí a falta, ó. Fez a falta e dá uma ótima oportunidade agora para o time do Guarani. Mais uma bola parada. Esse é o 29º jogo do Marquinhos pelo Corinthians. Esse não é tão novato assim, né? Já marcou até o Romário jogando pelo Corinthians. Vai bater o Creedence. Veja a barreira do Corinthians. Tá lá o Rubinho. O Rui também tá querendo bater. Tá perto da bola ali o Rui. O Dinelson também. E o Creedence um pouco mais para trás. É o Creedence que bate. A bola bateu no Cocito.
escanteio para o Guarani. Olha o Cridência aí, ó. Tá com a 18. Levantamento, ele subiu Marquinhos. Guarani está buscando o gol de empate. Bruno Quadros, fácil para o Rubinho. Claudinho faz 1-0 para o CRB no Paulista de Jundiaí, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Bom lance para o Corinthians. Renato pelo meio, chega bem na bola o Rui. Colocou no meio ali. Tentava dominar a bola o Rafael Silva. Não conseguiu. Rogério. Daqui a pouco às 18 horas no Premier 5 tem Palmeiras e Londrina pela Série B. Você que não tem o pacote da Série B, entre em contato com a sua operadora, assine o pacote da Série B para você acompanhar daqui a pouco Palmeiras e Londrina. Rodrigão. Dinelson. Rafael. Rui. Olha o Rui, desviou Rubinho. Bateu forte, a bola teve um desvio, Rubinho defendeu. Chega na bola Juninho. Fascinante, tá vendo aí, 37 do segundo tempo. Nada definido, hein? Corinthians vence por 1-0, mas o Guarani agora é que está dominando o jogo, né? O Guarani que tem o jogo sob controle. Gilson, Rafael. Esse é o Rafael Silva, desarmado facilmente pelo Fabrício. Abuda. Vai embora o Abuda, vai trazendo aqui pelo meio. Ele estava tentando fazer um passe para o Bobô. Não deu. Rodrigão. O Cito fez falta, mas o Mato deu a vantagem para o Guarani. Cridense não dominou. Leandro. E a bola é do Guarani de novo. Rui. De Nelson. Não domina de Nelson. Juninho colocou para fora, lateral para o Corinthians. Premier Esportes do Campeonato Brasileiro. Telefônica, economia em DDD e DDI no celular, chame o Super 15. Rodrigão. Ganhou do Betão. Quis bater pro gol de fora da área. Precipitou-se agora o Rodrigão. E aí tem falta do Leandro Guerreiro. O meio campo é todo do Guarani, Jota. O time do Corinthians, alguns jogadores que correram muito na primeira etapa estão muito cansados. O Corinthians comete um erro com esse tipo de gramado e posicionamento do time do Guarani. Os jogadores tentam carregar a bola quando deveriam tocar de primeira. Isso possibilita, cria mais situações de erros do time do Corinthians, a bola fica mais tempo com o time do Guarani. Tá faltando é qualidade e competência ao Guarani para empatar o jogo. Porque futebol por futebol, na segunda etapa, o Guarani está jogando muito melhor. O torcedor do Guarani ainda está com esperanças. Olha o Gilson. Chega bem Rogério. Chuta, a bola bate no Gilson. E a torcida do Corinthians aplaude o Rogério. Já mais um estreante no Corinthians. O atacante Jô. Jô, de 16 anos, vai entrar. Tá aí a torcida corintiana. Santos vai derrotando o Fluminense 3-1 lá em Edson Passos. Santos vencendo, vai a 37, vai confirmando o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro contra 38 pontos do São Paulo. Cruzeiro 40. O Santos tem um jogo a menos, aquele jogo contra o Atlético Paranaense está por ser realizado. Vai sair o Abuda, autor do gol do Corinthians, já está cansado, apesar dos 17 anos, correu bastante, né? Para a entrada do Jô, que tem a camisa 17. Gilson. Lance bom. Rafael Silva. Marquinhos marcando na bola,
O Abuda, que é jogador maranhense, de São Luís do Maranhão, o garoto Abuda. Futebol do Nordeste aí, sempre revelando bons valores, né, Jota? Uma coisa que eu não entendo no jogador de futebol brasileiro. Em vez de tentar a jogada, ele prefere cavar o pênalti. Ele esquece do lance para se jogar na área e tentar enganar o árbitro. Isso eu não consigo entender. É uma cultura nossa que não acaba nunca. Olha o Ganato. Olha o Ganato. Rui bem na bola, Rui. É uma cultura do jogador brasileiro que vem desde a base, né? Porque aí o treinador já chega pro garoto e diz o seguinte, ó, você vai pra área e tenta cair pro árbitro da pênalti. desde a base, né? Olha o Almir fazendo o segundo do Botafogo, ó. Confirmando o primeiro lugar da Série B, o Botafogo vira 2 para o Botafogo, 1 para o América Mineiro. E aí os aplausos para o Abuda. Noriega. É isso que você falava, Jota, é importante, porque o treinador da base, em vez de ensinar o garoto a bater direitinho na bola, a trocar passes, a caprichar no fundamento, fica ensinando bobagem, a ser malandro, entre aspas, desde cedo, né? Por isso nós temos muitos talentos que acabam não vingando. O jogador é bom, tem potencial, mas chega no profissional cheio de vícios. E aí quando chega no profissional também pega treinador muito metido à estrela que não quer ensinar o garoto. Acha que tem que só falar de tática, de estratégia, e muitos talentos vão ficando pelo caminho por causa disso. O torcedor do Corinthians está se lembrando de 1988, naquela final do Paulista, né? Corinthians e Guarani, quando o Viola surgiu para o futebol, fazendo aquele gol histórico lá em Campinas. E depois se transformando no Viola, né? Que foi campeão do mundo depois com a seleção brasileira. E aqui agora o Abuda, um garoto de São Luís do Maranhão. Mais um apelido diferente aí, né? Também, né? Se Viola assustava na época, imagine agora Abuda. E outro ídolo corintiano que pintou numa situação parecida como essa do Abuda foi o Casagrande, que hoje é comentarista de futebol, foi um dos grandes ídolos do Corinthians, também pintou no time do Corinthians numa situação como essa. Não havia jogadores disponíveis, o time passando por um processo de renovação, o Casagrande foi lá e acabou vingando. E não tem nada de Abuda no sobrenome não, viu? O nome dele é Adailton Pereira Coelho. Olha o Corinthians chegando, bola para a área. Finalzinho de jogo, hein? Veja aí, 43, 1-0 para o Corinthians. Gol do Abuda, que já foi embora. Rodrigão. Bola passada aqui, mal passada pelo Dinelson, tentando jogada com o Rui. E aí você está vendo o Rafael Silva, que está pedindo autorização para voltar, sangrando pelo nariz. Paulo César vai lá, diz que está tudo ok, e ele vai para o jogo. Volta para o jogo. Lá em Edson Passos, 3 para o Santos, 1 para o Fluminense. Jogo em andamento, segundo tempo. Gilson. Daqui a pouco o segundo gol do Botafogo. Botafogo virando lá em Juiz de Fora, 2-1 no América Mineiro. E o Corinthians vai lá com o incansável Rogério. Não sai do time nunca, não cansa nunca, está sempre fazendo os seus gols. Que jogador, hein? Aí o Rogério. Fabrício. Levantou a bola e colocou para fora. Vamos ver o segundo gol do Botafogo na virada sobre o América Mineiro. Na bola, protegeu, o Camacho vem, faz o cruzamento, olha o Almir! Gol bonito, gol bonito. Milton Rodrigues transmitindo aí, 2 para o Botafogo, 1 para o América Mineiro. Confirmadíssimo como líder da Série B o Botafogo com essa vitória sobre o América Mineiro. O Palmeiras pega o Londrina daqui a pouco e mesmo que ganhe do Londrina, o Botafogo ainda será o primeiro. 3 minutos de acréscimo aqui. Dinelson brigou e perdeu a bola. Vamos a 48, portanto. Bruno. Tá aí o Bruno Quadros. Bruno Quadros. Cortou Betão. Deu uma injeção na bola agora o Betão. Emerson. A bola Gilson.
bola saiu pela lateral, você está vendo, ele estava vendo ali o Rafael Silva, que continua sangrando pelo nariz ali, hein? Virou Betão. Finalzinho de jogo no Pacaembu, o Corinthians vai quebrando aquele tabu lá, né? 4 anos sem vencer o Guarani. A última vitória foi em 21 de novembro de 99, 2-0 no Morumbi. Nos últimos 6 jogos, com esse aqui 7 jogos, o Corinthians vai quebrando esse tabu aí. Vai entrar o... Desculpa, Jota. Vai entrar o Wendel, camisa 15 no Corinthians. Vai sair o Fabrício com a 7. Já estamos nos acréscimos aqui no Pacaembu. Nós vamos a 48, estamos com 46:30. Tá chegando o Gilson. Marquinhos tira. Chega Bruno Quadros. Grande lance do Rogério. Que partida está fazendo o Rogério. A bola Rui. O Guarani tem mais 1 minuto para tentar empatar o jogo. Rodrigão. Gilson. Tabela, caiu Gilson, seguiu Rodrigão, bateu Rubinho. Defendeu o Rubinho, mandou para escanteio o chute do Rodrigão. Veja o lance. O goleiro do Guarani, o Jean, tá na área, hein? Olha o Geninho aí. Escanteio para o Guarani. Batendo o Rodrigão. Rubinho lá em cima. Tudo muito confuso ali. O Paulo César marcou falta. E o goleiro do Guarani estava lá na pequena área, brigando pela bola. Tá voltando rápido aí o Jean. Quase 48. Foi a última tentativa do Guarani. Paulo César já está se preparando para encerrar o jogo. Batendo o Rubinho. Terminou 2 para o Botafogo, 1 para o América Mineiro. Paulo César de Oliveira termina o jogo no Pacaembu. Vitória do Corinthians. 1 para o Corinthians, 0 para o Guarani. Gol do Abuda. O Marcos Pérez está lá no gramado. Vamos lá, Pérez. Ao lado do Geninho. Geninho, depois de muita expectativa, deu tudo certo, né? Quais as suas observações aí em cima dos garotos novos? Num jogo difícil, com todas as modificações dessa garotada, nós conseguimos aquilo que a gente vem buscando há algum tempo. Que mérito dos meninos que entraram aí numa fogueira, mostraram muita personalidade, muita vontade. Nós não fizemos um jogo soberbo na parte técnica, mas com muita garra, muita determinação. Aí sendo abraçado pelo Rodrigão, né? Vamos ouvir aqui os jogadores do Guarani. Como a gente já conversou com o Rodrigão hoje, eu vou chegar aqui até os outros jogadores que estão saindo. Vou chegar aqui até o Rui, que fez uma bela partida, apesar da derrota, né? Rui, o que é que você achou desse jogo aí com o Corinthians? E o que é que você acha agora na sequência aí, né? Porque o Guarani pode ser ultrapassado por 5, 6 clubes aí com essa derrota. Então é o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, a gente já estava ciente disso. Tivemos um primeiro tempo onde nenhuma das duas equipes mostrou um grande futebol, mas o Corinthians acabou sendo mais eficiente, converteu o gol. No segundo tempo a equipe voltou de uma outra forma, tentando pressionar a equipe do Corinthians. No meu modo de ver, tivemos um maior volume de jogo no segundo tempo, mas a equipe do Corinthians se postou bem. E agora é esperar a rodada de amanhã e pensar na partida de quarta-feira. Obrigado, Rui. Jota. Daí o trabalho.